Hoje chegou o dia onde eu tenho que sobreviver 100 dias em um mundo de Minecraft infestado pelos parasitas. Devo sobreviver aos ataques, desenvolver um reinado e buscar a cura dos parasitas. Em um mundo onde ocorreram os erros de laboratório e toda a vida está ameaçada, será que um player é capaz de impedir tudo isso? Mas antes de começar, se você curtir esse vídeo, eu peço que considere deixar o like e se inscrever. Realmente me ajuda e me motiva muito a trazer mais vídeos iguais a este. Então, sem enrolação, vamos lá sobreviver 100 dias em meio a um apocalipse parasita. Nós começamos nossa aventura nesse lindíssimo bioma de planície e tem uma casa ali na frente. Definitivamente não é suspeita, mas como assim? Que barulho é esse, mano? Velho, que bicho feio é esse, meu Deus do céu. Continuei o dia, consegui também uma cama nessa casa, o que é muito bom, vai me ajudar a dormir. Os residentes antigos foram muito gentis e me deixaram comida. Não sei se tá boa, eu acho que tá estragada. Que nem essa casinha do cocô, cara. Nossa, tá muito nojento. Eu ainda quebrei o bloco ali embaixo. Credo, que horror. E pra terminar o primeiro dia, cara, olha este lindo mapa. Dá até pra ver minha casinha daqui. Espero que se eu cozinhar a carne, ela fique um pouco melhor, né, cara? Só que não tem como eu ficar vivendo dessa carne velha. Eu tive que pegar carne nova, mas enquanto eu tava lá na floresta, eu encontrei possivelmente a coisa que eu mais amei nesse mod inteiro. 2 galinhas da Angola, cara. Olha, tá rolando um lance de parasita, então se vocês, por favor, não morrerem, eu vou ficar muito feliz, tá, galinha? Com sede de exploração por esse mapa, eu fui atrás de uma casa que tinha uma escada. Não entrei lá porque, bom, é meio perigoso, né, cara? Também achei esse bioma absolutamente lindo de pântano marrom, só que ele é meio, sei lá, morto. E explosivo, eu acho, também, né, cara? Ovelha, você tá bem, cara? Isso realmente não foi uma boa ideia. Deixa eu dar uma olhada nessa casinha aqui também. Bem, isso explica a história, né? Um livro inteiro falando de como eles tiveram que abandonar a casa. Putz, meu. Vida no parasita é dura, hein? Dia 4, encontrei o que parecia ser uma igreja que estava absolutamente infestada de parasitas. Não tem nem chance de eu ir lá. Em vez disso, eu dei meia volta, quebrei um spawner porque eu não quero ver que tipo de bicho que vai sair de dentro dele. E também encontrei um enorme buraco na terra. Será que é daqui que saíram os parasitas, cara? Acho que é melhor eu voltar pra minha casa, né? Tá ficando meio tarde e eu ainda não tenho nada de armadura. É o seguinte, galinha, tem pouca coisa viva nesse mundo, então se vocês puderem fazer neném, eu agradeço. Foi no dia 5 que eu finalmente me toquei que não tem como sobreviver no apocalipse parasita sem eu ter uma armadura decente, porque se vocês perceberam nos últimos dias, uma paulada de cada bicho já estava tirando metade da minha vida. A partir do dia 5 até o dia 8, então eu decidi minerar para coletar alguns recursos para eu poder melhorar a minha condição, cara. Realmente a coisa é muito difícil aqui e eu não posso ficar bobeando mais. Como ainda estamos no Minecraft, mineração é essencial. Em algum ponto eu tinha que pegar pelo menos umas armadurazinhas, né? Saindo da mina, minhas galinhas estavam melhores do que nunca. É bom ver um pouco de vida num mundo tão desolado desse jeito, cara. Então eu tive que começar a rotina normal do Minecraft. Expandir minha base, organizar meus baús e estudar os mods que estavam instalados. Porque tem um mod aqui de armas medievais, mais ou menos ali, que tem coisa muito boa e eu tenho que aprender a usar elas. Até que durante a noite do dia 11, eu escutei uns barulhos estranhos. Em nome do Senhor, o que são essas coisas? Essas coisas não desaparecem quando nasce o sol? Como assim? Eu achei que era que nem zumbi normal. E por que tem um maior ainda na minha porta? Brasil, alguém me ajuda? Eu esqueci que só tem eu nesse mundo e eu tenho que me virar sozinho. Então eu estudei o mod e vi que tinha uma arma que tinha um alcance mais longo, que me ia ajudar pra matar o bicho.
E a lição foi muito bem ensinada, porque no mesmo dia eu fiz um crossbow. Eu acho que se esse bicho voltar, eu não vou ter tanta dificuldade. E como sempre, eu dei um oi nas minhas galinhas, porque elas estão me ajudando muito a manter a minha cabeça em ordem enquanto eu sobrevivo. Já que não tem mais ninguém aqui, né? Com um pouco de coragem providenciada pela minha armadura que eu minerei nos dias anteriores, eu fui direto para aquela escada na casa suspeita perto da minha e encontrei um loot muito bom. 5 diamantes é tudo que eu precisava nesse momento, cara, porque essa dungeon está infestada de mobs. Ainda bem que a minha arma permite atacar eles de mais longe, ela tem um alcance um pouco maior. Isso me ajudou muito, mas mesmo assim, os bichos continuavam vindo. Como assim, cara? O morcego tem o tamanho de um celta. Alô? E também, pra sair dessa dungeon não foi nada fácil. Ela realmente é muito grande, tem muitos andares e parece um labirinto. É tudo igual. Continuando a minha exploração pelo Pântano Marrom, eu encontrei um portal do Nether aceso. Como assim? Curioso como eu sou, acabei entrando nele, só que fiquei com medo de parasita do Nether, então acabei saindo logo depois. Ainda dei o azar de encontrar mais um spawner, cara. Eu não quero brincar com eles. Pelo menos eu consegui uma cabeça do Wither. Eu acho que isso é bom? Não sei, tô confuso. E finalmente eu voltei para enfrentar meu maior inimigo, a igreja infestada de parasitas. Foi por pouco, hein? Tudo isso por alguns livrinhos. Cada coisa, cara. Mas isso que acontece no meio dos parasitas. Aproveitei também e dei uma olhada num dungeon que tinha abaixo da própria igreja, cara. Eu confesso, só fui no comecinho porque esse daqui parece ser muito mais difícil do que aquele perto da minha casa. Não tinha muita coisa nos baús que eu dei uma olhada, só que eu não vou arriscar. Ainda tô com a armadura um pouco fraca, eu só consigo acabar com os bichos à distância. E como o homem prudente que eu sou, porque no parasita a gente não pode brincar, decidi voltar pra minha casa. Eu tô com muita saudade das minhas galinhas. Faz um tempinho que eu não vejo elas. De volta à base, eu já me preparei para conseguir coisas melhores. Fiz uma picareta de diamante e parti em busca de mais minérios. Eu realmente estava com pouca coisa e estava na hora de dar um upgrade. Só que mineração nesse mod é um pouco diferenciado, cara, porque eu vou falar a verdade para vocês. Aqui é muito mais assustador. Minerando, minerando, eu não gosto de andar em caverna escura, cara. Meu Deus do céu! Creeper, por favor, dá um aviso antes. Ah, agora tem um parasita também. Olha isso, um soco tira metade da minha vida. Só que eu também tava minerando atrás de recursos, como por exemplo, pedra mesmo, cara, porque é uma coisa importante. E outras coisas como redstone e lápis lazuli sempre vão bem, né? Porque elas me dão experiência para encantar os meus itens. Então eu tava pegando tudo. É impressão minha ou tem... Caraca, mano! Olha o tamanho desse tentáculo! Nossa senhora! Ainda bem que ele não me ataca de volta, né?
Moço, moço, é você que tá fazendo esse barulho? Caraca. Senhor, se você quiser a gente pode conversar, só que eu vou precisar que você feche a sua boca e pare de tentar me atacar, né? Não, acho que não tem conversa com você mesmo, cara. Como assim? Tem dois vindo atrás de mim! Como eu disse, mineração aqui no meio dos parasitas é uma das coisas mais assustadoras que eu já fiz. Não somente por causa dos bichos parasitas mesmo, mas todos os outros são muito mais espertos. Outro aspecto também muito importante é a questão da mineração por recursos mesmo. Similar com a Amazônia, os diamantes aqui nessa geração de mundo são um pouquinho complicados de você conseguir. Realmente não são tão fáceis quanto as versões mais modernas do Minecraft, cara. Só que diferentemente da Amazônia, aqui no meio dos parasitas eu acabei dando um pouco mais de sorte. Porque enquanto eu encontrei um número similar de veias de diamantes, aqui nos parasitas, em média, tinha mais diamantes por veia. Por isso eu consegui uma quantidade um pouquinho maior. E também é hardcore, né? Eu não posso perder meus diamantes para uma formiga azul. Porque simplesmente não existe uma segunda chance. E por isso eu tenho que tomar cada vez mais cuidado. Principalmente quando eu for minerar. Minerar não é brincadeira, minerar é muito assustador. Mas depois de tudo feito, finalmente consegui sentir o cheiro do ar puro na minha cara. Ou eu acho que é puro. Tem parasita aqui, né? Acho que não é muito puro não. Dia 26, tento voltar à minha vida de fazendeiro. Colho minha cana de açúcar, reproduzo minhas galinhas e passo o dia inteiro organizando os meus baús. Tudo isso para durante a noite dar uma olhada no meu pasto. Com o tempo, as mutações dos parasitas vão ficando cada vez piores. E eu acho que tá na hora de sair daqui. Então eu peguei todas as minhas coisas, fiz meus equipamentos que seriam necessários nessa viagem, como armadura e uma nova lança, e parti em direção ao desconhecido. A minha casa não estava mais segura dos parasitas. Era hora de adentrar a floresta e descobrir esse novo bioma. Mas a vida na floresta não era pra mim. Eu voltei pro outro pântano que tinha ali do lado com uma água marrom que acabou me machucando. Não é uma boa ideia você entrar em coisa que você não sabe o que é. Só que dessa vez eu achei um manguezal, um pântano mais pantanoso do que o pântano marrom. Esse daqui eu gostei porque tinha umas vaquinhas e eu pude pegar um pouco de comida. Deu uma ajuda legal durante a exploração. Ali perto também havia as ruínas de uma velha torre. Eu realmente gostei desse lugar até que eu coloquei o meu spawn perto dele. Não que eu fosse usar, né? Porque eu tô no hardcore. E para finalizar, dia 28, andando em outra floresta próxima, consegui meus primeiros amigos nesse mundo tão complicado dos parasitas. 2 lobinhos super fofos. E ainda na tardezinha desse dia, encontrei uma vila ali perto. Só que esses villagers, eles são de uma atualização muito antiga, onde não vale a pena trocar com eles. Infelizmente, capitalismo no mundo parasita não é possível. Perto da vila também havia uma dungeon, onde eu fui bravamente com todos os meus queridos amigos, os lobinhos. E eu confesso, cara, a ajuda que eles deram realmente foi muito grande. Fica essa dica, não julgue os lobos, porque talvez eles vão ser o suficiente para te salvar em situações onde os parasitas são muito mais fortes que vocês. Realmente o lobo, cara, aqui nesse mod é uma das coisas mais roubadas que você pode ter. Eu aprendi isso nessa dungeon. Principalmente pelo fato de que nessas dungeons há spawners escondidos nas paredes e tetos. Alguns ficam visíveis, outros não. Aí que vem os lobinhos, porque às vezes os monstros te atacam quando você não está esperando, cara. E também para manter os monstros longe de você, os lobos são incríveis. Realmente o melhor amigo do homem. Só não é melhor do que os gatos, tá? Caraca, meu, essa dungeon nunca acaba. O que é isso? Alô, lobo, me ajuda aqui.
Putz, cara, olha o tamanho desse parasita. Como assim? Depois de muito batalhar nessa dungeon, e eu confesso, um loot um pouco fraco pelo esforço que tivemos que fazer, eu e meus lobinhos, finalmente limpamos tudo e conseguimos sair. Você não sabe, cara, a alegria que eu tava de poder levar meus lobinhos de volta pra pisar na grama. Tá decidido e ponto final. Eu gostei bastante dessa torre quebrada. Eu acho que com um pouco de amor dá pra fazer alguma coisa bem interessante com ela, mesmo no mundo do parasita. Então a primeira coisa a fazer é deixar meus cachorros do lado de fora, porque eles ficam latindo o dia inteiro. Sério, lobinhos, eu amo vocês, só que vocês latem muito. E também me livrar das pestes que habitam a minha casa, cara. Não tem como eu morar e ser atacado por zumbi toda noite. Parece que essa estrutura ela foi criada do lado de uma montanha, ela meio que invadiu. Então vou ter que fazer um trabalhinho a mais. A primeira coisa então a se fazer é retirar aquele piso antigo que estava todo quebrado, todo errado, e colocar um piso novo de madeira. Não só porque é mais bonito, mas também dá um ar de que realmente não está abandonado o lugar, sabe? E para tirar o ar de abandonado, eu tenho que consertar essas paredes. Não tem como deixar uma torre toda quebrada como a minha localização. Aqui é uma torre forte, cara. A gente vai sobreviver mais 70 dias nela ainda. Eu preciso consertar. Eu vou deixar ela muito legal pra gente morar aqui. Uma coisa que eu provavelmente tinha que ter feito mais cedo era encantar meus itens. O primeiro deles foi uma picareta que eu consegui eficiência 4. Já na minha lança eu consegui encantamentos muito mais úteis. Ela realmente deu muito mais sorte. E também passei o resto do dia mudando a forma da minha torre. Eu queria um formato mais circular, eu não achei que cabia muito bem um formato quadradão. No final acho que o resultado ficou legal, mas ela ainda tá meio grossa. Não sei se eu vou mudar mais isso. Ai, mais um dia maravilhoso. O que é isso daqui na minha frente, cara? Como assim? Moço, alô, não, não! Meus lobos, para! Isso, ai meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Enquanto eu andava na floresta em busca de comida, eu encontrei a minha coisa favorita. 2 galinhazinhas, cara. Então, como sempre, eu sou o homem da galinha. Peguei elas e levei de volta para a minha base. É muito bom ter um pouco de vida novamente, além dos meus lobinhos. É sério, eu amo as galinhas nesse mod. E para terminar o dia, eu coloquei uma borda de pedra lisa em cima da minha torre. Eu acho que deu um detalhe legal, porque deu um pouquinho mais de definição. Ela vai continuar grossa, não acho que eu vou mudar isso não, mas pelo menos essa bordinha tá um pouco mais legal. Dia 38 eu decidi fazer um bolo para comemorar o meu primeiro mês aqui no Parasita, só que eu peguei somente 2 baldes, eu esqueci de achar o terceiro. Então eu tive que ir pra floresta novamente. Alô, alô, tem alguma vaquinha Nossa, meu Deus do céu, cara. O que aconteceu com aquele porco? Credo, esses parasitas é muito nojento. Ei, por favor, tá ficando escuro. Pera. O que é aquilo ali? Meu Deus do céu! Não. O que é isso? Fiquei com 4 coração. Eu vou pra minha casa. Próximo dia eu dei um pouco mais de sorte e consegui achar algumas vaquinhas no manguezal. Aproveitei e levei elas para minha casa, porque ainda tenho que fazer mais 3 bolos, então elas vão ser úteis. E finalmente consegui comemorar o meu primeiro mês no dia 39. Deu uma atrasada, mas estamos aqui comemorando, né? Ok. Trovão no meio do dia, claro. Beleza. Voltei para minha casa, encantei o meu peitoral e também encantei as minhas calças. Não são os melhores encantamentos, mas só uma proteção já ajuda para um belo de um caramba. Fiquei bastante contente. Madeira! Nossa, por que deu vontade de eu falar isso? Que estranho, né? Até então eu estava vivendo em uma torre sem teto. Pois é, chegou a hora. E para testar as minhas habilidades, eu queria tentar uma coisa nova, eu queria aprender um estilo que pessoalmente eu não gosto dessas construções, eu não gosto de fazer, que é o estilo medieval / fantasia, mas para um futuro próximo eu vou precisar aprender bastante. Então essa foi a minha primeira tentativa. Na verdade demoraram vários dias, porque bem, eu nunca construí nesse estilo antes e conseguir as formas certas pode ser um pouco mais difícil do que parece. Realmente é algo muito intrínseco que eu não gosto muito de mexer. Vamos ver, vamos... Meu
Deus do céu, cara. O que eu construí? Ah, tá bonito. Pequeno e grosso, mas tá bonito. Eu que fiz, né? Com a minha nova armadura e armas encantadas muito mais forte do que antes, eu decidi retornar à Casa da Bruxa, porque é aqui que tem uma dungeon. Eu queria entrar antes, mas eu não estava pronto. Agora chegou a hora. Eu não sei porque eu tava com medo antes. Nossa, tipo, é só entrar aqui e desligar o spawner. Bom, que foi estranho. Mas ok, tem pouco bicho ainda, cara. Meu Deus do céu! Que é isso, lobo? Nossa, ainda bem que eu trouxe vocês. Acabou. Sabe, galinhas, teve uma hora que eu achei que eu não ia conseguir voltar pra vocês. É tão bom ver vocês de novo. Depois de quase perder meu status de hardcore por causa de uma dungeon, cara, eu decidi que tava na hora de dar uma acalmada, dar um passo para trás e melhorar as minhas defesas contra os parasitas. O que acontece é que a minha casa, os meus animais, eles estão todos no aberto, então a qualquer momento um parasita pode vir e infectar eles. Para lidar com isso, o que eu tenho que fazer é construir o mínimo de uma defesa contra os parasitas, nem que seja só um muro. E eu também tenho uma ideia bem legal, aproveitando a torre e o estilo que eu já estou construindo nesse mundo, para eu desenvolver uma construção aqui. Só que o único detalhe é que eu ainda não tenho os recursos suficientes. Eu meio que acabei focando um pouco demais nas minhas armas e armaduras, então eu tenho que dar uma consertada nisso. Para isso, do dia 53 até o dia 60, e também para dar uma relaxada, vou falar para vocês, eu decidi ir minerar atrás de pedra. Dessa vez eu acabei cavando vários túneis longos, principalmente para pegar o recurso da pedra, mas também por causa do tamanho e da quantidade que eu estava minerando, eu acabei encontrando outros itens que me ajudam bastante também. Sejam itens como ferro, redstone ou carvão e até inclusive diamantes. Realmente minerar nunca é demais, mas como eu estava atrás de pedra, achar essas outras coisas são somente um bônus. E eu vou falar para vocês, mais pra frente, essa mineradinha me deu os recursos suficientes para eu conseguir sobreviver os 100 dias. Foi por pouco, foi com muita luta e dificuldade, mas realmente essa minerada foi crucial. De volta à minha base, eu tinha duas missões. A primeira delas era cozinhar muita pedra para a construção que eu quero fazer. E a segunda delas é estudar os mods, porque eu acho que deve ter armas mais fortes. E pelo jeito como os parasitas estão ficando cada vez mais perigosos, eu tenho que melhorar as minhas condições.
Depois de muito estudar, eu decidi fazer um escudo reforçado de diamante, um capacete, porque eu ainda não tinha, e uma rapier, uma arma que quando ela está na minha mão, ela absorve um pouco do dano que eu recebo. Eu também acabei encantando tudo, cara. Com isso, eu acho que essa é a combinação mais roubada desse mod. Não tem como eu morrer agora, ou pelo menos eu espero. Só que as ferramentas sozinhas não eram o suficiente, os parasitas aí não podiam aparecer em vários juntos ao mesmo tempo e acabar comigo. Então o plano no dia 64 foi começar a fazer uma muralha em torno da minha área. Geralmente eu faço o perímetro seguro logo no começo, só que dessa vez eu decidi jogar um pouco mais arriscado. Ele apareceu somente no dia 64. Galitas, eu não esqueci de vocês, minhas amigas. Só que eu vou precisar de um favorzinho, tá? Isso, vem, todo mundo aqui pro cercadinho, minhas galitas. Eu fiz um lugarzinho muito melhor pra vocês, minhas amigas. Ah, como eu fico contente em saber que vocês estão bem. O próximo plano de ação era detonar uma montanha. Não, brincadeira, que não é humanamente impossível. O que aconteceu é que eu precisava de terra para substituir uma terra extremamente marrom e nojenta que tinha ali na minha área segura. Eu não queria mais essa grama super marrom, super feia. Eu queria uma grama normal, verde, nem que fosse escura mesmo. Eu acho que se eu substituir já vai dar uma vibe muito mais legal pro lugar. Eu ainda não sabia na época se realmente só trocando a terra marrom por terra normal já seria o suficiente para a grama ficar verde escura no mínimo. Mas vale a pena tentar, né? Alô, galitas! Quem tá viva? Ai, minhas amigas, que tal mais um pouquinho de sementes? Continuando com o meu plano espetacular de fazer o ambiente um pouco mais bonitinho, eu já conseguia perceber que a grama realmente estava se tornando verde escura. Para mim isso já é uma grande vitória, já é uma coisa muito boa, porque aquela grama marrom era muito nojenta. E como construtor que eu sou, vocês sabem que eu adoro fazer os ambientes em volta das construções. Essa foi uma pequena vitória pra mim, dentro do mundo dos parasitas. Senhor amado, que coisa nojenta é essa na frente da minha casa? Por que tem duas dela? Credo! Como assim? Uma terceira? Voltando para minha casa, eu decidi que estava na hora de trabalhar naquele buraco onde eu estou guardando todos os meus itens. Afinal, é lá que a minha base está estabelecida. Com isso, eu passei o resto do dia dando uma decorada. Ainda trabalhando na minha base subterrânea, eu tô pegando um certo apego por ela. Usar esses materiais mais antigos do Minecraft, como tijolos e pedra mesmo assim, dá uma vibe diferenciada que eu curto bastante. E também levei todos os meus itens para o meu depósito a longo prazo, que é justamente lá embaixo. Graças a Deus tem mod que organiza o baú pra mim, então eu fiquei muito contente com isso. Mas o que é isso aqui na frente da minha casa? Como assim? Putz, meu! Você não gosta de brincar mesmo, né? Meu Deus, quase acabou com a minha vida. Pelo jeito vou ter que usar meu arco. Ainda bem que eu encontrei ele naquela dungeon. Alguém mais quer? Que bicho é esse? Uma aranha? Credo! Alô, senhor? Você também. Vai pro saco. Próxima vez eu vou lembrar de acabar com os tentáculos assim que eu ver eles, mas agora é hora de aumentar em 2 blocos toda a minha muralha. Eu realmente parece que vou precisar disso. Olha, eu não sou muito bom com datas, eu admito, tanto que foi somente no dia 72 que eu montei o segundo bolo de aniversário. Para compensar eu construí um pódio. Acho que valeu a pena, né? Então, somente no dia 72 comemoramos 2 meses sobrevividos no meio dos parasitas. Sim, eu sei que tá atrasado. E para compensar, eu quero aumentar ainda mais a minha fazenda de galinhas. Só que para isso, em vez de reproduzir elas, eu quero utilizar os ovos. Então eu fiz a clássica Mega Farm 900% automática de ovos de galinha. Eu sou um gênio da Redstone. Ah, mais um dia. O que é aquilo?
Uma aranha gigante! Senhor amado! Bom, vamos ver o que você é capaz. Só essas bolinhas? Sério? Acho que meu arco é muito mais forte do que isso daí, hein? É, bem o que eu pensava. Em busca de um desafio, porque a gente não pode se acostumar à rotina de sempre, eu queria aprender mais a respeito do estilo medieval / fantasia. Como eu já disse antes, esse é um estilo de construção que eu realmente não gosto de fazer e também não tenho muita experiência. Só que como é o estilo que eu adotei aqui na série, eu acho legal usar ele como uma oportunidade para aprender e crescer como um construtor. Para ir fazer isso, eu decidi construir uma torre, onde eu peguei inspiração de 3 outras torres diferentes, realizei uma combinação e comecei a construir. Ok, moço, eu não posso construir nem uma torre em paz, que já aparece bicho. Pelo menos o meu arco, senhor amado, é muito bom. Só que esse era dos grandão, hein? Continuando no desafio da minha torre, uma coisa que eu tive muito problema era o telhado dela, porque telhados medievais geralmente são muito pontudos e conseguir a forma correta no Minecraft é um desafio em si. Talvez mais difícil do que sobreviver aos parasitas, eu ainda não sei. Galinhas, apareçam, minhas nenéns! Vocês são realmente a única coisa que me mantém são e salvo. Eu não sei o que eu faria sem vocês, galitas. Os últimos toques da torre no finalzinho são fazer um ambiente ao redor dela. Eu sempre digo que uma coisa muito importante é você fazer o ambiente em torno da sua construção. Apesar das limitações, eu creio que essa build ficou muito boa e realmente me ensinou muito sobre o estilo de fantasia. Mas o que é isso? Você voltou aqui? Fica longe das minhas galinhas, hein? Não toca nelas. Isso, foge, foge. Não, 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 não. Hehe, eu te avisei. Senhor amado, como assim? Olha o tamanho dessa aranha. Graças a Deus não existe mais. Ei, eu não tava indo atrás disso, mas ok, né? E foi no dia 89 que eu me toquei que eu nunca tinha mostrado pra vocês o que eu acabei construindo. Acho que essa é uma hora legal pra gente olhar e perceber a evolução desse desafio que eu impus pra mim mesmo. Demorou um tempinho? Demorou. Talvez aqui não tenha sido o lugar mais adequado pra treinar, talvez não tenha sido. Mas as minhas galinhas ficaram muito contentes depois que elas viram a torre enorme e a minha progressão como construtor. Eu também fiquei muito feliz com o resultado, acho que tanto de dia quanto de noite essa é uma construção muito mais de respeito do que o que eu era capaz de construir logo no começo desse desafio. Então por isso, galinha preta que começou tudo isso, muito obrigada, você realmente é uma das minhas galinhas favoritas. E por causa disso, vamos comemorar dessa vez no dia correto os 3 meses sobrevividos aqui no Apocalipse Parasita. Com certeza só foi por causa das galinhas. No meio de tanta coisa ruim, é bom ter uma coisa segura pra gente se apegar a ela. E foi no dia 91 que os meus informantes me passaram a informação da localização do laboratório. Na verdade, só falaram o bioma e disseram que eu tinha que ir pra lá para acabar com a invasão dos parasitas. Então eu dei armadura aos meus 5 lobos mais fiéis e disse adeus às galinhas, porque estava na hora de pôr um ponto final na invasão dos parasitas. Moço, porco com a textura errada. Você sabe onde fica o laboratório dos parasitas? Não? Isso que eu pensei. Você é um porco e não fala, né? Acho que é uma boa ideia levar comida pra viagem, né? Nossa, mas lobo, por que você entrou na frente, cara? Como assim? Meu Deus, o que tá acontecendo com você?
Durante a minha viagem encontrei uma estrutura similar àquela da igreja logo do começo, só que não tinha nada de bom dentro, infelizmente. Caramba, meu, o que é isso? É um alce? Nossa, o tamanho do bichão. Com certeza eu não vou brigar com ele. Moço? Alô? Bode na árvore? Olha, gente, o bode aranha. Talvez seja uma melhor ideia eu continuar no bioma onde a galinha me informou que está o laboratório, nas florestas das árvores enormes. Então eu tive que voltar lá pra dentro. Por que tem tanto porco aqui? Eu não tô muito confortável com isso, não. Olha só, eu já encontrei um desse antes. Só que nem ferrando que eu vou pro Nether arriscar os meus lobinhos, né? Até que finalmente, na tarde do dia 97, eu consigo encontrar o laboratório de origem dos parasitas. Chegou a hora de enfrentar meu maior desafio até então. Como eu não sou bobo nem nada, eu dei uma olhada em volta e consegui encontrar um parasita que estava dando bobeira. Meus equipamentos fizeram dele um trabalho muito fácil, inclusive meus lobinhos terminaram. Então, após marcar o meu spawn, estava na hora de liberar o mundo dos parasitas. Chava.